E a indicação de Jorge Messias é a 11ª feita por Lula ao Supremo Tribunal Federal. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, participa agora do Jornal Jovem Pan. Como vai, professor? Muito obrigado mais uma vez. Não é a primeira vez que a gente fala sobre essa especulação em relação a Jorge Messias, mas agora o martelo foi batido. Boa noite, professor. Boa noite aos que nos acompanham na Jovem Pan News. E era o que se esperava desde o começo, não é? Falou-se tanto, especulou-se tanto sobre a possibilidade de indicação de Rodrigo Pacheco. No início falava-se da conveniência da indicação de uma jurista mulher para o tribunal, mas ao fim e ao cabo aconteceu o que se previa desde o começo, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal. Agora, professor, eu já pergunto para o senhor o seguinte: mais uma vez as indicações do Supremo são discutidas, o formato dessa indicação. O senhor acha que essa indicação deixa algumas lições em relação a isso? Porque houve muita pressão. Aí não é muito a área do senhor, só é da área do direito, mas a pressão política do próprio presidente do Senado para que outro nome fosse indicado, o do senador Rodrigo Pacheco. Essa escolha deixa alguns ensinamentos, professor? Deixa, mas hoje tudo envolve cálculo político, Tiago, e não é possível mais fazer-se análise jurídica sem a parceria da análise política. A verdade é que esse nosso sistema de indicação pelo presidente da República para a composição da Suprema Corte é um sistema antigo, é um sistema que nós trouxemos para o direito brasileiro lá em 1891, na primeira Constituição Republicana. Foi Rui Barbosa, o velho Rui Barbosa, que foi buscar nos Estados Unidos esse sistema e o importou para cá. Por lá a mesma coisa, o presidente faz a indicação, uma comissão do Senado avalia a indicação, se aprovar, o plenário do Senado referenda o nome do indicado e o presidente o nomeia. Até aí, tudo está dentro da história. A questão, Tiago, é que na era mais recente, o Supremo Tribunal Federal assumiu competências tão decisivas na política nacional, até porque, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Supremo Tribunal julga o presidente da República no foro especial por prerrogativa de função e julga os próprios senadores da República. Então, quando houve pressão para o nome de Rodrigo Pacheco, certamente, não há dúvida disso, Tiago, a indicação de Pacheco correria muito mais fluida no Senado. Ela seria aprovada com uma larga margem de votação. A de Messias, certamente, com menos votos. Mas é muito difícil o governo indicar um nome inviável. Quando feita a indicação, é porque já houve o cálculo político de se saber que se terá de 41 votos para cima no Senado Federal para aprovar o nome de Jorge Messias. Essa é uma tendência contemporânea, a de que os presidentes indiquem nomes com estrita relação de fidelidade ao governo federal, com estrita relação de confiança para com a administração federal, Tiago. Professor, eu vou chamar a Dora Kramer, que vai fazer a próxima pergunta para o senhor. A gente está falando da escolha de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Dora. Boa noite, professor Gustavo, é sempre um prazer, porque o senhor sabe que eu não acho que seja entrevista, para mim é uma aula, né? E, portanto, não vou lhe fazer pergunta, eu gostaria da sua análise exatamente sobre esse ponto que o Tiago traz, mas um pouco mais detalhado, porque o que a gente tem é uma crescente tendência, se cada vez mais a indicação ser pelo critério da fidelidade pessoal e o Senado examinar sob a ótica da implicação política. Neste caso do Messias, então, do Jorge Messias, a coisa assumiu cores assim, digamos, vermelhas, né? Porque o critério pessoal, isso não prejudica a qualidade do Supremo, porque, embora o senhor tenha citado toda a trajetória desde lá de 1891, não há como a gente negar que a composição do Supremo e os critérios e as maneiras assumiram uma outra feição de, sei lá, 15, 10 anos para cá, não? Certamente, Dora, boa noite para você também. É sempre motivo de satisfação conversar contigo aqui na Jovem Pan. Não tenha dúvida, o Supremo se hipertrofiou. Aquele Supremo Tribunal de 1891, quando Rui Barbosa escreveu a Constituição da República, ora,
era outro tribunal, não tinha a 10ª parte dos poderes que tem hoje. Hoje o Supremo Tribunal Federal, ele é Suprema Corte, porque julga os recursos extraordinários. Ele é Corte Constitucional, porque ele julga as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, as famosas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, numa decisão, 11 ministros do tribunal derrubam um projeto de lei que foi aprovado por 594 parlamentares e com uma sanção do presidente. Então, é claro, é um superpoder. Além disso, o tribunal tem a competência originária para julgar as ações penais movidas em desfavor dos deputados federais, dos senadores da República, dos próprios ministros do Supremo Tribunal, do presidente da República. Então, é um tribunal com uma estatura, com uma envergadura que não se compara a de tempos atrás. Você cita muito bem os últimos 15 anos, Dora. Então, quando o presidente da República faz uma indicação de caráter estritamente pessoal, isso revela a percepção que os governos têm e, nesse sentido, eu não corro risco de fazer uma análise nem pendente para a direita nem para a esquerda, porque essa é uma característica que vai de Bolsonaro a Lula. Os presidentes se preocupam em fazer indicações que denotem uma relação da estrita confiança pessoal. Assim agiu Jair Bolsonaro quando indicou Nunes Marques e André Mendonça, assim age Lula quando indicou Zanin, Dino e agora Jorge Messias. Mas é claro, isso, por outro lado, lança luzes para um medidor, o medidor da força política, porque nessa tensão havida entre governo federal e parlamento, a resposta que o Senado dá é a medida do prestígio do governo dentro da Casa Legislativa Alta, da Casa da Federação. O governo não pode amargar uma derrota no Senado. Então, a indicação de Messias tem que ser aprovada pela Corte, pelo Senado Federal e, cada vez mais, Dora, para concluir, nós vemos um tribunal que acaba sendo composto pela relação de fidelidade com a administração federal. O professor, infelizmente hoje o nosso tempo está um pouco mais curto, mas eu vou fazer uma última pergunta que é a seguinte. É claro, tem toda a questão política do Senado aprovando o nome dele. O que será primordial para esse período, a partir de agora, assim que ele for escolhido? Esperamos, claro, a expectativa é de que o Senado vá fazer essa aprovação, mas no Brasil tudo é possível. De qualquer forma, temas que ele deve se debruçar no que vem um ano importante, um ano eleitoral. O que espera o AGU no Supremo agora? Muito jovem, né? Com 45 anos, ele pode ficar mais 30 na Corte. E esse é um outro dado relevante, Tiago. A gente comenta talvez num outro encontro, por conta do tempo curto aqui da televisão. Mas, da direita à esquerda, os presidentes estão preocupados em indicar juízes jovens. Porque, diferentemente do modelo americano, em que a vitaliciedade vai pela vida inteira, aqui no Brasil a vitaliciedade vai até os 75 anos. Ora, se o presidente indica alguém de 45, ele tem por 30 anos um juiz na Suprema Corte. Se ele indica alguém de 65, ele tem um juiz por mais 10 anos no tribunal. Eu creio que, nesse sentido, o ministro Celso de Mello, que foi decano do Supremo Tribunal, já está aposentado, ele dizia alguma coisa muito acertada, como sempre, que quanto mais o tempo passa, mais independência o juiz adquire no tribunal, porque mais distante ele fica daquele governo que o indicou. Então, nesse sentido, Jorge Messias, que é um homem muito preparado, quanto a isso não há menor dúvida, ele tem um grande preparo intelectual, acadêmico, uma atuação na advocacia pública federal brilhante, ele vai ter muito tempo de corte exatamente para, no gradiente do tempo, assegurar a independência funcional. É o que se espera. Afinal, o Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema da República, é a cabeça do Poder Judiciário e precisa ser necessariamente o tribunal mais independente de todos, Tiago. Professor Dr. Gustavo Sampaio, sempre uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. Volte sempre.